Bem, então aqui a ideia é muito simples. A condição de existência, o limite existe se os limites à direita e à esquerda são ou forem, iguais. Então, o caso aí do limite de 1 sobre x com o x tendendo a zero, se eu olhar vindo do lado positivo e se eu olhar vindo do lado negativo, conforme mostramos aí no gráfico, dá coisa diferente. Olha lá, deixa eu até pegar aqui o gráfico. Se eu vier com o x tendendo a zero pelo lado positivo, à direita, tende a mais infinito. Então vou escrever aqui, mais infinito. Agora, se eu vier do lado negativo tendendo a zero, tende a menos infinito. Então veja que os limites, fala limites à direita e à esquerda, são os limites laterais. Então você vê que os limites laterais são diferentes. Então neste caso aqui, portanto, o limite de 1 sobre x com o x tendendo a zero não existe. É como se fosse um E cortado, quer dizer, não existe. Então a condição de existência de um limite, num caso desse da hipérbole, você vê que não dá certo, porque vindo pela direita tende a mais infinito, pela esquerda tende a menos infinito. Você fica numa situação sinuca de bico, portanto, não existe o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero, porque a direita é uma coisa, a esquerda é outra. Diferente, por exemplo, de outras funções, certo? Agora, vamos pegar aqui a questão de alguns casos aí de limite para a gente avaliar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui x menos 1 e x mais 1. Se o x tender a zero, não há nenhum problema. Como é que eu faço para avaliar isso aí? Eu troco o x aqui na expressão por zero. Então aqui tem o zero, é só substituir o x pelo zero. Então aqui 0 menos 1, aqui 0 mais 1. 0 menos 1 é menos 1. 0 mais 1 é mais 1. E menos 1 dividido por mais 1 dá menos 1. Perfeito. Está aqui o resultado desse limite. Mas pode haver casos em que a gente não tenha esta facilidade. Vamos supor que eu pegue aqui com o x tendendo a 1. E aqui eu tenha, por exemplo, x menos 1 e aqui x ao quadrado menos 1. Se eu pegar e fizer o mesmo procedimento, que é isso que nós vamos fazer inclusive. Aqui está o menos, está o ao quadrado. No lugar do x eu vou colocar o zero, né? Ah, 1, 0 não, perdão. Aqui o x tende a 1. Quanto dá 1 menos 1? Você fala, dá 0. E 1 ao quadrado é 1. E menos 1 dá 0 também. Você fala, mas então eu cheguei em 0 sobre 0. Então você chega numa situação de qual é o resultado? 0 sobre 0. Porque até agora a gente tinha visto situação em que vai para infinito, para menos infinito. Agora vimos um valor que chega num certo número tranquilamente, sem nenhum problema. A nossa questão agora é avaliar esta situação. Chama de indeterminação. Então é preciso, num caso deste, é preciso levantar a indeterminação.
porque é indeterminado, você não sabe. E aí, né? Então, como fazer isto? Vamos ver aí a seguir essa ideia.